Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rogério Sterling, eu sou criador de robôs de Day Trade. Meu site é esse aqui, robots.com.br, com TZ no final do robô. E hoje eu vou falar um pouco sobre estratégias de Money Management, ou gestão do dinheiro, quando a gente está fazendo Day Trade. Então, particularmente, eu vou falar sobre duas técnicas, uma mais conhecida, outra menos, que são as técnicas do Martingale e do D'Alembert. E vou dar uma explicação geral sobre elas, ou seja, você não precisa conhecer ou usar meus robôs para ouvir a explicação. E depois eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre como que elas estão implementadas nos nossos robôs. Ok? Então, vamos começando aqui com uma definição. Né? O que são estratégias de Money Management? Então, falando muito simplesmente, muito simplificadamente, são quaisquer técnicas que se usam quando a gente está fazendo day trade para variar o tamanho do trade, para não fazer trade sempre do mesmo tamanho. Muita gente fala, vou operar com um contrato, e sempre vai fazer trades com um contrato. Mas usando a estratégia de Money Management, a gente varia isso. Tá? Então a gente começa com um contrato, mas dependendo dos resultados dos meus trades, eu vou variando a quantidade de contratos, ou se eu estiver operando com ações, a quantidade de ações nos próximos trades que eu vou fazer. Então tem várias técnicas, mas em geral, as técnicas de gerenciamento de dinheiro, elas se dividem em dois grandes grupos, tá? Os grupos conhecidos como de progressão positiva e o grupo conhecido como de progressão negativa, né? Então, qual é a diferença entre eles? Muito fácil de entender. O grupo de progressão positiva são aquelas técnicas que vão aumentando o valor do próximo trade conforme nós vamos tendo sucesso, conforme nós vamos tendo gain. Então, tivemos um gain com um contrato, vamos fazer o próximo trade com 2 contratos ou mais, dependendo da técnica. Tivemos outro gain, vamos aumentar de novo, vamos para 3, 4, 5. E, ao contrário disso, depois de um loss, depois do stop, a gente diminui o trade. Então, estamos operando com 4 contratos, tivemos um stop, vamos fazer o próximo trade com 3 ou com 2 contratos. Tá? Qual que é a ideia por trás dessas técnicas de progressão positiva? A ideia é aproveitar um bom momento. Ou seja, eu estou num bom momento no mercado, eu estou tendo gains, então faz sentido, quando a gente está usando essas técnicas de progressão positiva, faz sentido ir aumentando a mão, porque estou sentindo que o mercado está favorável para a minha estratégia. O outro grupo é o contrário. É o grupo das técnicas de progressão negativa. Né? E esse, na verdade, apesar de ser chamado de progressão negativa, são as técnicas mais conhecidas. Tá? A Martingale e a D'Alembert se enquadram nessas técnicas de progressão negativa. E basicamente como elas funcionam? É o contrário da progressão positiva. Né? Então, estamos operando, digamos que a gente está operando com um contrato, tomamos o stop, tivemos um loss. Se a gente está utilizando uma técnica de progressão negativa, no próximo trade nós vamos aumentar a nossa mão. A gente está operando com um, vamos agora operar com 2 contratos. E a mesma coisa depois de um gain. Estou operando, chequei no 2, 4 contratos, tive um gain, vou diminuir o tamanho do próximo trade. Tá? Qual que é a ideia por trás dessas técnicas de progressão negativa? A ideia basicamente é, tive um loss, tive um stop, estou no positivo, então eu vou aumentar o meu próximo trade, minha próxima operação, para, caso eu tenha um gain no próximo trade, eu não apenas recupere aquele loss que eu tive, mas ainda saio no positivo. Então, o meu próximo trade no positivo, então eu recupero o loss e ainda saio no positivo. Nós vamos falar aqui nos próximos slides de duas técnicas de progressão negativa, que são as técnicas que estão implementadas nos nossos robôs. Tá? Então vamos falar sobre elas. Então, vamos dar um exemplo bem superficial sobre como que funciona a progressão negativa. Vamos imaginar que a gente está operando no mini índice com um setup em que nós temos um alvo de 500 pontos e um stop também de 500 pontos. A gente sabe que no mini índice cada 5 pontos vale R$1, então a gente está operando esperando ter um gain ou ter um lucro
de R$100, podendo ter um prejuízo máximo de R$100 também. Vamos lá, vamos começar o dia, vamos começar a nossa operação. Estamos começando com um contrato. Logo no primeiro contrato tivemos um loss, tivemos um stop de 500 pontos. O que aconteceu, portanto? Estamos R$100 no negativo. Como esse foi o nosso primeiro trade, no total do dia também estamos R$100 no negativo. Vamos para o segundo trade, então. O que nós vamos fazer no segundo trade? Como nós tomamos um loss no primeiro, nós vamos aumentar o tamanho do nosso segundo trade. Ao invés de operar com um contrato, vamos operar com 2 contratos. E vamos imaginar que nesse segundo trade deu certo, nosso setup deu resultado e tivemos um gain. Gain de 500 pontos, só que como nós estamos operando com 2 contratos e não com um contrato, nós tivemos um lucro de R$200, ao invés de ter um lucro de R$100. Portanto, o nosso total do dia está agora R$100 positivo. Nós perdemos R$100 no primeiro trade, ganhamos R$200 no segundo trade, estamos no dia R$100 positivo. Vamos então para o terceiro trade. Como nós ganhamos o que a gente esperava ganhar, que era R$100, que é o nosso lucro esperado por contrato, podemos voltar a operar com um contrato e no terceiro trade vamos para um contrato novamente e começa tudo novamente. Tá? Então esse é um exemplo muito simplificado. Nós vamos falar então de 2 técnicas, tá? Que a diferença entre elas é qual que é a lógica que elas usam para ir aumentando e diminuindo o tamanho dos trades. A primeira técnica que é a D'Alembert, que ela usa uma progressão aritmética, e a segunda técnica que é o Martingale clássico, que usa uma progressão geométrica. Vamos falar do D'Alembert primeiro. No D'Alembert a gente começa com uma unidade de lucro, que a gente chama, né? Por exemplo, um contrato. Se a gente estivesse operando com ações, a nossa unidade de lucro poderia ser um lote de ações ou 100 ações. Mas para simplificar aqui, vamos dizer que a nossa unidade de lucro é um contrato. O D'Alembert é muito simples. Depois de um loss, a gente aumenta o próximo trade em uma unidade. E depois de um gain, a gente diminui o próximo trade em uma unidade. Muito fácil. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Vai subindo e descendo como uma escadinha de 1 em 1. Por isso que é uma progressão aritmética até a gente chegar no lucro esperado. E quando a gente chega no lucro esperado, nós voltamos para a nossa uma unidade de lucro. Então, essa é a técnica de D'Alembert de progressão aritmética. A técnica do Martingale clássico é a mais conhecida, muitos de vocês já devem ter ouvido falar dela, e ela basicamente também começa com uma unidade de lucro, com um contrato, só que a diferença é, ao invés da gente ir subindo de 1 em 1, conforme nós vamos tendo stops ou conforme nós vamos tendo loss, a gente faz uma continha antes de cada trade. Cada trade, qual que é essa continha que a gente faz? A gente calcula quantos contratos que são necessários para que, caso a gente tenha um gain nesse próximo trade, a gente recupere com este gain não apenas todos os losses anteriores, todos os stops anteriores, mas a gente ainda saia com um lucro de uma unidade. Então, como que a gente faz isso? A gente vai mantendo um histórico dos stops que nós tivemos, a gente chama isso de uma seção Martingale, né? A gente vai mantendo qual que é o saldo que nós temos nessa seção. Então a gente calcula, bom, eu estou, por exemplo, R$300 negativo, então para eu sair no positivo, meu próximo trade tem que ser de 4 contratos. Que eu saio, se eu tiver um gain, eu vou ter um gain de R$400, eu saio no positivo R$100. R$100 é o lucro que eu estou esperando por unidade de lucro e, portanto, é isso que eu estou querendo. Daí, da mesma maneira que no D'Alembert, a gente vai fazendo isso até atingir esse lucro pré-determinado, o lucro de uma unidade, e quando a gente atingir esse lucro pré-determinado, por exemplo, nesse caso, R$100, a gente volta para o 1 e começa tudo de novo. Tá? Então, parece complicado, mas não é. Basicamente, um deles usa a progressão aritmética e o outro usa a progressão geométrica. Vamos ver um exemplo aqui que acho que vai ficar bem mais fácil de entender. Tá? Então vamos ver aqui uma sequência de trades. Tivemos um trade que foi um gain
E vamos dizer que a gente está operando só com um contrato, tá? Nós não estamos usando nenhuma técnica de gestão de dinheiro, nenhuma técnica de money management. Tivemos um gain, R$100. E estamos usando aquele exemplo de que a gente está tendo sempre um alvo de 500 pontos e um stop de 500 pontos também. Então o nosso lucro sempre vai ser de R$100, ou o nosso prejuízo vai ser de R$100 também. Tivemos um primeiro trade de R$100, depois tivemos um stop de R$100, e aí sucessivamente. Tivemos mais um stop de 100, depois um gain de 100, depois um stop de 100, depois 2 gains seguidos de 100 e depois um stop. Qual que foi o nosso total aí? Bom, nós tivemos 4 gains, 4 stops. Então depois dessa sequência de trades, se a gente estivesse operando simplesmente com um contrato, a gente iria aí sair no 0 a 0. 4 gains, 4 stops. Vamos ver o que iria acontecer então se a gente estiver operando com D'Alembert. A gente sempre começa com 1. Então a gente começou com um contrato, tivemos um gain, saímos com R$100 deste um contrato. Como a gente teve um gain, a gente não vai aumentar o tamanho do próximo trade. A gente já está, depois do gain, a gente deveria diminuir. Como a gente já está na quantidade mínima, a gente novamente faz um trade com um contrato. Tivemos um loss, até aí tudo igual. Tivemos um loss, estamos uns R$100 negativo. Quer dizer, tivemos R$100 negativo nesse trade. Agora, como nós tivemos um loss, no próximo trade nós vamos aumentar em um contrato o tamanho da nossa mão. Então, olha lá, no próximo trade nós vamos operar com 2 contratos. Tivemos um loss novamente, portanto perdemos R$200 nesse trade. Então vamos aumentar a nossa mão no próximo trade para 3. Tivemos um loss, a gente vai aumentando de 1. Aumentamos para 3 contratos. E aí sim, aí tivemos um gain. Como estamos operando com 3 contratos, lucramos R$300. Depois de um gain, a gente diminui a quantidade de contratos. Então agora nós vamos operar com 2 contratos. Tivemos um loss com 2 contratos, isso significa R$200 negativos. E assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Aumentamos um contrato por causa do loss, operamos com 3, tivemos um gain, R$300 positivos. Diminuímos um contrato porque tivemos um gain, estamos operando com 2, tivemos outro gain, R$200 positivos. Diminuímos novamente porque tivemos um gain, operamos com 1, tivemos um loss, R$100 negativos. Vamos fazer o cálculo aí para ver quanto que deu o total? 100 menos 100, 0. Menos 200 mais 300, 100. Menos 200 mais 300, 200. Mais 200 menos 100, total de R$300. Então, olha que interessante. Se a gente estivesse operando com um contrato fixo, a gente teria saído da sequência de trades no 0 a 0. Como nós estamos usando uma técnica de money management, de D'Alembert, estamos saindo com R$300. Bom, né? Vamos ver agora o que aconteceria se a gente estivesse usando o Martingale clássico. E aqui eu tenho uma coluna a mais, porque lembrando que a gente tem que, no Martingale, a gente tem que ir lembrando qual que é o tamanho da nossa sessão, para a gente poder calcular quantos contratos que a gente deve ter no próximo trade. Tá? Os 2 primeiros vão ser iguaizinhos. A gente começa com um contrato, tivemos um lucro de R$100, então a nossa sessão está zerada, a gente não está no negativo, a gente só vai calcular nossa sessão no negativo. Tá? No próximo, operamos com um contrato, R$100 negativos, portanto agora a nossa sessão está R$100 no negativo. A gente usa essa informação para calcular quanto contrato a gente precisa no próximo trade. A resposta são 2 contratos, porque eu estou R$100 no negativo, eu preciso sair com R$100 no positivo, então eu preciso operar com 2 contratos, para caso eu tenha um gain de 200, eu saia R$100 no positivo. Então vamos lá, operei com 2 contratos, só que, poxa, tivemos um loss de novo, perdemos R$200, e agora a nossa sessão está negativa em R$300. Olha só, porque a gente estava R$100 negativo, perdemos mais 200, nossa sessão está R$300 negativo. Vamos calcular quantos contratos que a gente precisa agora para, caso a gente tenha um gain, a gente saia no positivo? Agora a gente vai precisar de 4 contratos.
a gente está R$300 negativos. Se a gente operar com 4, tiver um gain, a gente vai ganhar 400, portanto 300 negativo mais 400 positivo, vamos sair com 100 positivo. E é isso que aconteceu. Operamos com 4 contratos, já estamos no positivo, e quando a gente sai no positivo, quando a gente sai com R$100 no positivo, a gente zera a sessão, como a gente só está interessado nos valores negativos. Tá? A gente vai começar uma nova sessão. Quando a gente vai começar uma nova sessão, a gente volta para o 1. Agora a gente vai operar com um contrato novamente. Tivemos o stop, nossa sessão agora está R$100 negativo, e vamos aí por diante. Tá? Estava R$100 negativo, então nós operamos com 2, tivemos um gain, zeramos a sessão, operamos com 1, portanto, porque a sessão está zerada, tivemos um gain novamente, portanto a sessão continua zerada, a gente está interessado em valores negativos, e no último, no trade 8, continuamos operando com 1, tivemos um loss e, portanto, perdemos R$100. Vamos ver qual foi o nosso lucro aí na coluna do meio. 100 menos 100, 0, menos 200 mais 400, 200, menos 100 menos 200, 300, mais 100 menos 100. Fechamos também com R$300. Por acaso foi o mesmo resultado entre o D'Alembert e o Martingale. Nem sempre é assim, principalmente quando a gente começa a ver sequências maiores, tá? Mas por acaso, mas deu para ver que operando com um só contrato, a gente teria saído no 0 a 0, mas se a gente estivesse operando ou com D'Alembert ou com Martingale, a gente ia ter saído com R$300 positivos. Legal, né? Vamos agora falar, vimos um exemplo teórico, vamos agora ver uns exemplos aqui no mundo real. Tá? E para isso eu vou usar resultados reais de um robô nosso. Vou trazer aqui para a tela. Resultados reais do nosso robô chamado Hailover, que é justamente um robô que busca 500 pontos de lucro, 500 pontos de stop. E o que nós estamos vendo aqui na tela são o resultado deste mês de maio de 2023. Cada linha é um trade realizado nesse mês. Vocês podem ver que, como são resultados reais, os números não são redondinhos, mesmo porque o robô, ele às vezes ele toma um slippage ou ele está subindo o stop por causa do trading stop. Então são resultados diversos que ele vai tendo, né? Um loss de 535 pontos, seguido de um gain de 485 pontos e assim por diante. Tá? Então vamos começar vendo como que isso se traduziria se a gente estivesse operando com um contrato por operação. Eu já estou com todos os resultados aqui, eles só estão escondidos. Então eu vou desocultá-los. Então você vê que temos resultados aqui até do primeiro dia de maio até o dia 31 de maio. Vamos desocultar esses resultados. Então, um contrato por operação. Não vou entrar em detalhes de operação por operação, porque estamos falando de mais de 70 operações aqui, mas basta saber o que essas colunas estão mostrando, tá? Então vou voltar lá para cima. Está mostrando quantos contratos nós estamos operando, o resultado em reais, como nós temos aqui o resultado em pontos, o resultado em reais vai ser simplesmente o resultado em pontos dividido por 5, porque nós sabemos que no índice cada 5 pontos significa R$1. E a última coluna é a soma corrente. Tá? Então o resultado, a coluna do meio é o resultado de cada trade, e a última coluna a gente vai somando trade por trade para ver qual que é o nosso resultado do mês. Né? Então o primeiro trade foi R$107 negativo, o segundo trade R$97 positivo, o que significa que nós estamos R$10 negativo e assim por diante. Então vamos descendo até lá embaixo para ver qual foi o resultado final do mês. E o nosso resultado final do mês foi R$252. Tá? Se a gente estivesse operando apenas um contrato com este robô, a gente teria fechado o mês com
com um lucro de R$252. Vamos ver agora o que acontece se a gente utilizar o D'Alembert. Mesma coisa aqui, tá? Eu vou ter uma coluna para quantidade de contratos, que antes era um fixo, agora vai variar. Uma coluna para o resultado de cada trade e a última coluna para o resultado total. Vou mostrar aqui tudo. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como a quantidade de contratos vai variando. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Vai variando. Chegou a 4 contratos em um momento aqui. Acho que nesse mês o máximo foi 4 mesmo, não tenho certeza. Acho que foi 4. Parece que o máximo foi 4. Chegou a 4 contratos em vários momentos. Mas olha o que está acontecendo aqui com o nosso lucro total. Logo nos primeiros trades já vai se descolando de quando a gente estava operando com um contrato só. Até a gente chegar lá no final do mês e ter um lucro total. Desculpa, eu falei que o máximo tinha sido 4 contratos, não, o máximo foi 5 contratos. No último trade do mês nós chegamos em 5 contratos. Mas de qualquer forma, o lucro total que nós tivemos no mês foi de mais de R$2.000. R$2.084. Tá bom, né? Se a gente estivesse operando com um contrato só foi de 250, fazendo o D'Alembert, em que a gente só variou de 1 até 5, tivemos um lucro total de mais de R$2.000 no mês. E vamos fazer a mesma coisa agora para o Martingale. O Martingale, igual a gente tinha feito lá no PowerPoint, eu tenho mais uma coluna aqui mostrando o tamanho da seção. Isso é só para facilitar os cálculos, tá? Porque novamente aqui eu não vou mostrar os detalhes. Mas vamos ver aqui o que aconteceu operando o Martingale. Novamente dá para ver aqui que a quantidade de contratos está variando, mas de uma forma diferente do que no D'Alembert. Então logo nos 2 primeiros aqui já deu para ver, né? Enquanto que no D'Alembert o segundo trade foi com 2 contratos, com o Martingale o segundo trade foi com 3 contratos. A gente chegou nos 5 contratos mais cedo aqui também, mas logo voltou para o 1. Então a gente vai vendo que a gente descolou tanto de um contrato por operação quanto do D'Alembert cedo também. Lá por volta do dia 11, a gente estava com um lucro de 250 com um contrato, de 780 no D'Alembert e já com 1.100 no Martingale, mas depois eles chegaram no outro, então isso vai variando bastante porque são técnicas diferentes, tá? E vamos ver o que aconteceu ali no fim. Chegamos no final do mês com um lucro de R$2.264, sendo que o nosso trade maior também foi de 5 contratos. Tá? Vai ter meses que vai ter mais, vai ter meses que vai ter menos, vai variar bastante. Por isso que é importante, quando a gente está operando essas técnicas, a gente tem que ter um pouco mais de caixa, porque a gente tem que estar preparado para essas flutuações na quantidade no tamanho da nossa mão, na quantidade de contratos que a gente está operando. Tá? Então, olha que legal. Tivemos um lucro de 250 operando com um contrato e tivemos um lucro de mais de R$2.000 utilizando uma das técnicas, seja D'Alembert, seja Martingale. Aí você fala, pô, Rogério, mas é meio óbvio isso, né? A gente está operando com mais contratos, é óbvio que a gente vai ter um lucro maior. Bom, sim e não, né? Sim, a gente está operando com mais contratos, mas note uma coisa. A gente teve um lucro quase 8 vezes maior no caso da D'Alembert, sendo que o máximo de contratos que nós chegamos foi a 5 contratos. Mas a gente só operou uma vez com 5 contratos. Na maioria das vezes a gente está operando com 1, 2, 3, 4. Né? Qual foi a média por trade? Em média, cada trade foi com 2,3 contratos. 2,3 contratos. Então, enquanto que
operando com um contrato por operação. Obviamente, a nossa média foi de um contrato. Operando com D'Alembert, em média, a gente operou com 2,3 contratos por operação. E mesmo sabendo que a gente só operou em média com um pouquinho mais, o nosso lucro foi exponencialmente maior. E a mesma coisa vale para o Martingale. Vamos ver qual foi a nossa média aqui. Ó. Martingale foi menor ainda. A nossa média em cada operação foi menor do que 2 contratos em cada operação. Foi de 1,8 contratos. E mesmo assim a gente teve um lucro, no caso aqui, 9 vezes maior, quase 10 vezes maior. Né? Olha que interessante. Qual é a mágica? Bom, a mágica é basicamente que utilizando essas técnicas, a gente vai estar operando com uma quantidade de contratos maior quando a gente tiver um gain. E, portanto, a gente vai, na soma do mês, esses resultados vão ser exponenciais. E vendo o gráfico nos mostra muito bem isso. Olha aqui, o gráfico do mês, tá? A linha azul é quando a gente está operando com um contrato só. Olha que a gente começou bem o mês, chegamos a quase R$500, depois a gente foi ficando de lado, aumentou um pouco, diminuiu um pouco, tivemos uma queda no final e fechamos o mês com aqueles R$250 que a gente tinha visto. Enquanto que operando o D'Alembert e o Martingale, que são as outras cores, tá? O D'Alembert é o laranja e o Martingale é o cinza, a gente foi subindo, tivemos os nossos drawdowns. Os nossos drawdowns são mais intensos porque nós estamos operando com mais contratos. Então a gente tem que ter estômago para passar por esses drawdowns, mas depois a gente volta. Então a gente está sempre no positivo. A gente vai subindo. Tivemos um drawdown meio grande aqui no final do mês também, mas provavelmente se a gente continuasse nos próximos dias, a gente vai continuar subindo. Tá? Então, olha que interessante o gráfico comparando as mesmíssimas operações, só que utilizando uma quantidade variável de contratos em cada operação. Legal, né? Agora eu vou mostrar um negócio mais legal ainda, que é a mágica que vou mostrar para vocês como, mesmo num mês ruim para uma estratégia, utilizar uma técnica de money management pode tornar um mês negativo em um mês positivo. E para isso eu vou usar os resultados de outro robô meu, outro robô nosso, que é o robô Ricochet. Tá? Novamente são os resultados reais de maio de 2023. Esse robô opera menos, tá? Ele teve só 30 e poucas operações no mês, mas vamos começar vendo como que foram essas operações. Como que foram essas operações. Esse robô ali tem uma técnica diferente, ele opera no mínimo 3 contratos, então ao invés de fazer um contrato por operação, aqui nós vamos falar de 3 contratos por operação. Tá? Então, vamos ver qual foi o resultado dele fazendo 3 contratos por operação fixo. Não vou entrar em detalhes em cada operação, mas dá para ver aqui, seguindo o total, que nós chegamos no final do mês com R$45 negativos. Não foi um mês bom para essa estratégia. Mas, se a gente tivesse utilizado o D'Alembert, olha o que iria acontecer. Aqui, utilizando o D'Alembert, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a quantidade de contratos vai variar de 3 em 3 e não de 1 em 1, porque a gente está operando com uma unidade de lucro. Nossa unidade aqui é 3, não é 1. Né? 3, 6, 9, 12, 15, chegamos. Então aqui dá para ver que para esse robô específico a gente precisa ter um caixa um pouco maior, né? Precisa ter um pouco mais de cacife para operá-lo, porque a gente chegou a operar até com 24 contratos aqui nesse robô. Tá? Mas de qualquer forma, nós operamos no 24, depois fomos caindo, voltamos a operar com poucos contratos e chegamos no final do mês com um lucro de R$1.300, operando as mesmas operações, operando o mesmo robô, apenas variando a quantidade ou o tamanho de cada operação. Em média,
Ao invés de a gente operar com 3 contratos em cada operação, em média nós operamos com 10 contratos em cada operação. Então aqui foi um pouco mais exponencial do que tinha sido no outro robô, né? Talvez por ter sido um mês com bastante volatilidade aqui para essa técnica. Mas nós transformamos o que seria um mês negativo em um mês positivo. E bastante positivo até. E vamos ver o que aconteceu se a gente tivesse operado aqui com o martingale. Mesma coisa aqui, a gente vai variando de 3 em 3, às vezes mais, aqui passou de 12 para 18. Novamente chegamos nos 24 aqui, no mesmo trade, mas depois caímos também. E com o martingale aqui, chegamos ao final do mês com um lucro de R$ 888, tendo operado em média 6,9 contratos em cada trade. Então, ó, o lucro foi menor, mas também em média nós operamos só um pouco mais do que o dobro do que as nossas operações básicas, que são de 3 contratos por operação. Tá? Então, queria mostrar para vocês aqui como, utilizando essas técnicas, nós podemos transformar um mês negativo em um mês positivo, ou um mês razoavelmente positivo em um mês muito positivo. Tá? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou dar um pause aqui no vídeo, porque eu quero partir para mostrar como que isso está implementado nos robôs, nos nossos robôs, inclusive mostrar ele operando não ao vivo, mas no replay de mercado. Tá? Então aqui acaba a parte genérica da nossa apresentação e vamos passar agora para a parte mais específica, que é da implementação nos nossos robôs. Muito bem, pessoal. Estou de volta então para mostrar ao vivo não, né, porque é um replay de mercado, mas mostrar dentro do robô como que aqui as técnicas de Money Management estão implementadas. Tá? Aqui nós estamos vendo a tela com o nosso robô High-Lover. Nós vamos fazer um replay do dia 9 de maio. É um dia que eu sei que começou com um stop e depois teve um gain. Então vamos ver como que isso aconteceu. Mas antes de eu soltar aqui para rodar, queria mostrar aqui, quando você está operando com uma técnica de gestão de dinheiro, vai aparecer esse painelzinho aqui na sua tela. Esse painelzinho você pode mostrar ou ocultar clicando aqui nesse botão aqui em cima, o botão que diz Painel Money Management. Como nós estamos no replay, não está funcionando, não funciona, tá? Mas ele pode desaparecer da tela e aparecer de novo sempre que você quiser. E aqui nesse painel você vai ter todas as informações sobre em que ponto que você está da sua gestão de dinheiro, que ponto você está do seu Money Management e se você está usando alguma técnica, seja o martingale, seja o D'Alembert ou não, se está ativo, se não está ativo, qual o tamanho da sessão, qual o tamanho do próximo contrato, tudo isso. Então, só para ver o que está mostrando aqui para a gente nesse momento. Está mostrando que nós estamos operando com o martingale, está ativo. Isso aqui é um combo box, tá? Eu posso mudar aqui de martingale para D'Alembert, novamente porque eu estou em replay de mercado não funciona, mas daria para mudar aqui. Daria para ativar ou desativar nesse botão também. Se eu não quero mais nenhuma gestão aqui, quero voltar a operar sempre com um contrato, sempre com 2 contratos, ou com uma quantidade fixa de contratos. É só desativar aqui. A próxima linha te mostra qual o lucro esperado por contrato. Lembra que eu tinha falado qual o tamanho da nossa sessão, que imagino, tamanho da nossa sessão não, né? Qual o tamanho do lucro por unidade mínima. E aqui o robô faz um cálculo baseado no tamanho do nosso gain esperado. Aqui nós estamos com um alvo de 500 pontos, operando com um contrato, portanto seria R$100. Mas se quiser eu posso alterar esse valor também. Tá? Ele é alterar. Por que eu poderia querer alterar esse valor? Porque apesar do meu alvo ser de 500 pontos, talvez eu saiba que em média o meu gain é de 90 pontos, de 80 pontos, porque eu subo o stop porque durante a operação acontece slippage, sei lá, pode ser que historicamente eu saiba que eu estou operando com 500 pontos de alvo, mas nem sempre eu tenho R$100.
Então, se eu quiser, eu posso mudar. Normalmente não mexo aqui, mas se você quiser, você pode mudar aqui. E mudando, vai impactar nos cálculos que o robô faz de qual que deve ser o tamanho do próximo trade. Tá? Então ele vai dizer aqui no próximo campo qual que é o tamanho da seção atual, que era aquela nossa última coluninha no Excel. Né? Começa com 0, estou começando a operar agora, minha seção está em 0. E aqui eu tenho uma coisa que nós não tínhamos falado ainda, que é um stop de contratos. Tá? Então, como a gente viu, tanto o Martingale quanto o D'Alembert podem ir aumentando consideravelmente a quantidade de contratos com que eu estou operando. E pode ser que eu não me sinta confortável em aumentar demais. Pode ser que eu queira chegar no máximo até 4 contratos, até 10 contratos, ou até 20 contratos que seja. Né? Então eu posso definir aqui um stop. Eu posso definir, olha, vai seguindo a técnica, mas se chegar em 10 contratos, para. Zera tudo, volta para um contrato, não quero mais. Tá? Não quero aumentar mais, fico desconfortável em operar mais ou não tenho margem para operar mais. Normalmente, quando você inicia o robô, ele vai calcular o máximo de contratos possível baseado na margem que você tem alocada. Tá? Então, baseado na margem que você tem, você pode operar até tantos contratos e é isso que vai aparecer aqui. Como eu estou aqui no replay de mercado, eu tenho uma margem de 100 mil reais, tá? Seria bom se fosse verdade, né? Eu tenho uma margem de 100 mil reais aqui no replay de mercado. Como a corretora pede 100 reais por contrato, eu posso operar até 1000 contratos. Tá? Mas se eu quiser, eu altero aqui, falo, o máximo que eu quero operar pode ser 10, 15, 20, quanto eu quiser. E finalmente o último campo que vai te dizer, bom, baseado em tudo isso, o próximo trade vai ser de qual tamanho? Aqui, em baseado em tudo isso, o próximo trade vai ser de um contrato, porque eu estou começando a operar agora. Então, está dito, está entendido, vamos botar esse replay para rodar. Então, lá, está rodando. Eu sei que vai ter uma entrada logo na primeira vela, na segunda vela, vamos ver. Tá com um bugzinho aí, apareceu. Ó, teve uma entrada na terceira vela aqui. Ó. Entrou vendido aqui na terceira vela, tá? Aqui embaixo está a nossa linha do gain, o alvo, e aqui em cima está a nossa linha do stop. Atenção, vamos ver o que vai acontecer. Pelo jeito vai estopar. Bom, eu já sei que vai estopar, né? Mas pelo jeito vai estopar. Vamos aguardar estopar e ver o que vai acontecer. Opa! Deu uma puxadona para cima e estopou. Estopou. O resultado desse trade foi R$102 negativo. Até foi um pouco maior do que R$100, provavelmente porque teve slippage. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso quadro e ver o que o nosso quadro está mostrando. Nosso quadro está mostrando agora que a nossa seção está R$102 negativo, que por causa disso o nosso próximo trade vai ser com 2 contratos para poder recuperar esse R$102 negativo. E como já diminuiu a minha margem, o máximo de contratos agora é 998. Tá? Isso não importa para o que a gente está fazendo aqui, mas só para mostrar que ele vai sempre mantendo esse número atualizado. Tá? Então vamos seguir rodando. Eu sei que já vai ter uma próxima entrada aqui, na próxima vela. Então, armou a próxima entrada. Opa, entrou na compra. Nosso alvo está lá em cima. Nosso stop está lá embaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Está subindo, vai dar alvo. Deu alvo. Lucro. Vamos ver exatamente de quanto. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá. Como nós estamos operando com 2 contratos e deu provavelmente 95, desculpa,
a 495 pontos, que seria equivalente a R$ 99,00 por contrato, nós ganhamos R$ 198 nesse trade. Então nós saímos do 102 negativo, tivemos 198 positivo, portanto o nosso resultado do dia está 96 positivo. Observe que se a gente estivesse operando com uma quantidade fixa de contratos, com um contrato, a gente estaria agora perto do 0 a 0, que a gente estaria com menos 102, mais 99, a gente estaria com R$ 3,00 negativos. Tá? Então isso aqui foi uma demonstração do Martingale funcionando ao vivo no replay de mercado. Podemos já ver aqui que o nosso próximo trade voltou a ser de um contrato, porque nós já chegamos aonde a gente queria chegar. Tá bom? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, gente. E com isso a gente encerra o nosso vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.